Volta com o nosso Você Bonita e olha, o papo vale a pena. Aproveitem, meninas, para tirarmos todas as dúvidas, porque a gente vai falar sobre mitos e verdades quando o assunto é suspender a menstruação. Será que é uma boa escolha? Em que momento a gente pode optar por isso? Será que então tem regras ou será que faz bem para todo mundo? A gente vai entender tudinho com ela. Ginecologista, mais uma vez Você Bonita, doutora Mariana. Ah, um prazer linda, estar aqui. adoro! Muito obrigada, Aliás, Carol. o diretor falou, nossa, quando a doutora Mariana vem, ela é toda elegante, a gente adora. Não, e no prazer. vídeo, ela é linda pessoalmente, no vídeo ela ainda fica mais estonteante, meninas. Aproveitem, porque é muito bom quando a gente conversa e bate esse papo com médicas que se cuidam, porque parece, vou te falar como mulher, tá? É a oportunidade da gente tirar as dúvidas e se espelhar no profissional. Tem que seguir o exemplo, Tem que, né? Então, olha, parabéns, viu? Obrigada, Todos os seus querida, cuidados você também. certamente só ajudam aí o pessoal de casa e, claro, a solucionar as dúvidas. Mas a gente vai começar com a primeira, que já é de cara, ó. Uma bela pergunta. Lá. Mito ou verdade? Na tela. Não menstruar faz mal, você vai me dizer, é mito ou é verdade? É mito. É mito? Tá? Então, assim, não necessariamente menstruar faz bem ou faz... Na verdade, eu vou ficar em Vai cima ficar do nos muro. dois. Então, Eu vou assim, ficar em cima do muro. Pode ser mito e pode ser verdade. Por quê, Carol? O que acontece é o seguinte, as pessoas têm uma ideia de que precisa realmente menstruar todos os meses. Tá. Mas em alguns casos, tipo endometriose, alguns casos que a mulher realmente, cada menstruação que ela tem, é muita dor, é muito desconforto, ela vai perder trabalho, ela vai perder escola. Entendi. Então, nesses casos, realmente não tem problema você suspender a menstruação. Porque o que é a menstruação? A menstruação é um processo no nosso corpo como se fosse uma grande inflamação. Tá. Então, existe uma grande liberação de produtos inflamatórios que deixam a gente mais cansada, mais desanimada. E o pior que é, né, gente? Fica mesmo. E assim, em alguns casos, a cólica menstrual é forte demais. Tá. Então, tem anemia, pode ter perda excessiva de ferro. Então, para muitas mulheres, suspender a menstruação é uma coisa boa. Tá. Agora, o que não pode, Carol, é aquela história assim, não, eu não quero menstruar porque eu não gosto, então resolvi tomar pílula para isso. Não preciso da pílula para anticoncepção, só vou tomar porque eu não gosto de menstruar. Então, segura essa resposta que eu acho que a gente tem uma dessas perguntas de mito e verdade com o anticoncepcional. Vamos lá. Então, assim, não faz mal, mas Suspender. também não é para todo mundo. Exatamente. Então, em partes mito, Em partes verdade. Próxima perguntinha na tela. Olha lá. Mito ou verdade? Suspender a menstruação diminui a chance de ter câncer de ovário e endométrio. Sim, isso é verdade. Isso é verdade? Isso é verdade, Carol. É verdade, Que sim. loucura! Por que isso acontece? Todos os meses, cada folículo do nosso ovário é como se tivesse uma pequena explosão e libera o óvulo. Tá. Isso acontece todos os meses em mulheres que menstruam normalmente, que têm o fluxo menstrual normal e que estão ovulando regularmente. Tá. Cada vez que acontece esse processo, ela acaba tendo como se fossem umas pequenas lesões nesse ovário. E isso poderia favorecer, sim, o surgimento do câncer de ovário. Quando você bloqueia isso, se ela não mais menstrua, não mais ovula, então você está protegendo, sim, do câncer de ovário. Tá? Então, realmente, isso é uma proteção. Agora, a gente tem que colocar na balança, né, Carol? Porque, por exemplo, então, a partir de hoje, vou começar a tomar pílula anticoncepcional só para proteger de câncer de ovário. Não é uma ideia tão boa, até porque a pílula a gente sabe que aumenta o risco de trombose. Então, sempre conversar com o seu médico qual é a melhor opção para você. No caso de uma mulher, então, que tenha um histórico familiar de algum tumor no ovário, enfim, no útero e tal. Sim. Suspender, então, essa menstruação, já sabendo desse histórico, pode ser uma boa. Pode ser uma boa. Agora, se ela teve realmente o antecedente da doença, aí ela também não pode tomar o hormônio. Entendi, ela não pode ter tido. Exatamente. Então, assim, se ela tiver um risco aumentado, a gente recomenda, às vezes, até aquela pesquisa genética, em alguns casos, quando tem várias pessoas na família com a doença. Mas, assim, lembrando que suspender a menstruação só para evitar, até porque câncer de ovário é uma coisa relativamente rara. Então, suspender a menstruação só para essa finalidade também é um tema controverso. Olha, gente, isso é muito interessante. Vamos colocar, pode colocar de novo a pergunta, só para a gente responder, então, se é mito ou verdade. A mesma. Suspender a menstruação diminui chance de ter, então, câncer de ovário
e endométrio. Sim, a Isso gente sim. falou. Agora, Exato. câncer de mama não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Alguns estudos recentes disseram que o uso contínuo do anticoncepcional, né, tipo para bloquear a menstruação, por exemplo, poderia estar envolvido com um aumento do risco de câncer de mama, principalmente na população de risco. Mas, Carol, não chegaram a uma conclusão. Entendi. Tá? Então, Não tem um resultado, Não enfim, tem um resultado científico. concreto dizendo que o uso de pílula a longo prazo aumenta o risco. Tá. Mas é claro, eu acho assim, a gente sempre tem que colocar na balança. Então, ela precisa de um anticoncepcional, ela tem cólicas menstruais fortes, acho super bacana pensar no anticoncepcional. Tá. Além do anticoncepcional, uma outra forma de bloquear a menstruação é o DIU. O DIU com levonorgestrel, que é um DIU medicado. Tá, que libera também um pouco de libera um hormônio. pouquinho de hormônio, mas é um hormônio só intrauterina principalmente, o que passa Tá. para a corrente é muito pouco. E isso bloqueia a menstruação dela. Normalmente, depois de um ano de uso, não tem mais sangramento. Sem mexer no eixo dos hormônios, o que é uma coisa interessante, porque Tá. quando você toma a pílula, você bloqueia no cérebro a sua produção dos hormônios. No caso do DIU, esse bloqueio é local. Então, ela acaba não formando a camadinha de dentro do útero, que é o Tá, pra endométrio, não não tem a descamar. descamação, protege do câncer de endométrio, que foi o motivo da pergunta, e ela se beneficia de não ter as cólicas, de não ter o sangramento, Olha a que perda de legal. ferro. Então, acaba Esse sendo uma ótima opção. É o DIU de cobre? Esse é o DIU medicado. Medicado de É o DIU- cobre, ele... É um outro mecanismo. O de cobre acaba sangrando e às vezes até sangrando uma quantidade um pouco maior. E para quem que é indicado esse DIU de cobre? Olha, É só pessoas pra interromper a que têm gravidez. total contraindicação, por exemplo, para evitar a gravidez. Tá. Total contraindicação, por exemplo, teve um câncer de mama, ela não Ah. pode usar nada com hormônio. Tá. Aí o DIU de cobre é uma ótima opção. Legal. Ela vai proteger de uma gestação e tal. Exato, mas não vai suspende receber, a não menstruação. suspende a menstruação. Perfeito. Na tela, então, próximo mito ou verdade. Olha lá. Mito ou verdade, suspender a menstruação diminui a chance de engravidar. É verdade. É verdade, Enquanto porque- a sua menstruação estiver suspensa, você não está ovulando, Não você ovula. não vai menstruar, né? Na maior parte das vezes, Tá. Então, se não tem ciclos ovulatórios, não tem menstruação, não vai ter chance de engravidar. Agora eu devolvo a pergunta e falo, bom, e o caso de usar então a pílula por bastante tempo? Pode ser que isso comprometa a minha fertilidade? Pode ser que depois eu tenha uma dificuldade de engravidar? E aí? Não. Tá? Também não. Não. O que os estudos mostram é que depois de 6 meses usando a pílula, É. o nosso corpo volta a produzir os hormônios regularmente e aí você consegue voltar a ter ovulação e aí pode engravidar normalmente. Então, mesmo quem faz o uso de anticoncepcional há um tempo para interromper a menstruação ou não, Sim. porque eu, por exemplo, Você pode tomo a usar pílula, mas contínua, menstruar ou não. eu Sim. tenho, mas não interrompi. Nesse caso, nos dois casos, parou de tomar em 6 meses, tem que Normalmente, regularizar tudo. Exatamente. É verdade, agora até não falando de interromper a menstruação. Eu já ouvi, é assim, quando a gente fala desses hormônios femininos e tal, são hormônios que são produzidos por gordura, a parte de... que quando a gente fala, do precisamos de colesterol para produzir Exato. hormônio. Perfeito. E já ouvi falar que Sim. essas células de gordura, muitas vezes, ficam com esses resíduos de hormônio das pílulas, mesmo depois que a gente para de tomar. Isso é verdade. Isso é verdade? Pode ficar sim, Carol, Não é porque infelizmente o anticoncepcional, a maioria deles, né, emprega hormônios que são sintéticos. Tá. Então o seu corpo não consegue fazer um reconhecimento legal daquilo. Por isso que isso pode ter problemas para a sua saúde. Tá. Por exemplo, quando você bloqueia o seu eixo, você pode até ter uma diminuição da sua testosterona, que a gente fala sempre sobre isso. Tá. Tem mais dificuldade de ganhar massa magra, tem diminuição de libido, isso é uma queixa muito frequente em usuários de pílula anticoncepcional. Olha só. Então, essas coisas você vê, interfere com outros mecanismos. Tá. Por isso que eu falo, usar pílula pelo simples fato de que não quero mais menstruar sem motivo algum, não sei se isso é uma coisa tão interessante para o nosso corpo. Tá. Agora, obviamente, ela tem
cólicas menstruais, ela tem uma alteração muito forte de anemia, aí sim eu acho que a gente pode pensar em suspender a menstruação. E quando esses resíduos, esses hormônios ficam um pouco nessas células de gordura, é por isso que demora aí uns 6 meses para o corpo entender isso novamente? Também está envolvido com o mecanismo para voltar aos hormônios funcionarem normalmente. Às vezes demora, viu, Carol? A gente percebe, às vezes eu vejo muitas queixas de diminuição de libido, com testosterona muito baixa, a gente para a pílula, troca para o DIU, que é uma boa escolha, e aí às vezes você fica 2, 3, 4, 5 meses até esses hormônios voltarem ao normal, porque existe um bloqueio do eixo realmente. E olha, isso é tão louco, porque assim, eu gosto tanto de estudar muito para essas entrevistas com vocês, isso já me lembra um outro caso, porque tudo isso tá inserido quando a gente está falando de temas aqui ligados à saúde feminina. Verdade. Então, por exemplo, uma mulher que tem mais gordura do que outra, tá? Que ela esteja aí com peso a mais, enfim, com mais células de gordura. Se ela toma a pílula por muito tempo, ela para de tomar porque ela quer engravidar. A chance desse organismo dela voltar ao normal é mais difícil do que uma mulher que tem menos gordura. Sem dúvida. Eu sempre falo isso muito para reposição hormonal. Então, as mulheres que fazem a lição de casa, que são magras, comem direitinho, fazem atividade física, a resposta é muito melhor a qualquer tratamento. Então, no caso dessa mulher, ser obesa ou sobrepeso já é um fator de risco para não engravidar. Entendi. É um fator de risco para a infertilidade. Então, se ela... tudo casado, Tá tudo doutora. casado. Tá Tudo tá junto. O nosso corpo é eu sou suspeita para falar, né? Porque eu adoro esse assunto, né? Essa parte dos hormônios, da modulação, né? Do bom funcionamento corporal, envolvendo toda a parte da medicina funcional, que é atividade física, sono, bem-estar, tá rodeado de pessoas que você gosta, fazer coisas que te dão prazer. Tá feliz. É lógico. Tá tudo relacionado. Tá tudo relacionado, Carol. Muito interessante. Vamos colocar na tela, então, perguntinha do público. Olha lá. Vamos ver se é algum mito ou verdade. Um beijo, Laís. Obrigada. Quem tem diagnóstico de ovário policístico pode suspender a menstruação? É indicado para isso? Não é indicado para isso. A síndrome dos ovários policísticos é um distúrbio hormonal que a mulher tem aumento do hormônio masculino, tem piora da insulina, então ela acaba ficando acima do peso na maior parte das vezes, tem mais acne, tem mais pelo e ela tem um problema de fertilidade também, se não for tratado direitinho, além da obesidade, que é um problema seríssimo. A maioria dessas mulheres não ovulam todos os meses, então ela já não menstrua. Muito se falou, Carol, em usar anticoncepcional para essas mulheres. Então, tem ovário policístico, já ganhou um anticoncepcional de cara. E assim, a gente sabe que hoje em dia a gente tem escolhas melhores para isso. O que seria aí uma escolha atividade física e dieta. Então, assim, isso deveria vir em primeiro lugar. Mudar a alimentação, diminuir a resistência insulínica dessa menina. Pensar em algumas coisas de atividade física para também melhorar essa resistência, esse acúmulo de gordura. E depois a medicação. Claro, isso o profissional vai avaliar. Às vezes ela precisa realmente abaixar a insulina e às vezes até da pílula. Mas não a pílula como primeira escolha para o tratamento do ovário policístico. E continuar comendo errado e não fazendo o exercício. Não adianta, exatamente. Precisa de um conjunto. Às vezes a pílula é importante até. Eu, quando tive a primeira vez a indicação da pílula anticoncepcional, foi para espinha, o quadro de acne. Enfim, nem era para evitar filhos, que é o principal objetivo. Foi bem antes até, né, enfim, ter relação e tal. Agora, é interessante isso que você está falando, porque muitas vezes a pessoa de cara fala assim, eu quero remédio. Porque o remédio é mais fácil. É a mágica. É a mágica. Eu tomo, pronto, deu tudo certo. Não dá trabalho. E nesse caso, não é bem assim. Tem que fazer tudo direitinho. Você vê, o seu exemplo é brilhante, porque a gente sabe que mulheres jovens, as meninas jovens, às vezes acabaram de menstruar, né? A média da primeira menstruação da maioria das meninas é 12 anos, 12,5, né? Às vezes acabou de menstruar e fala assim, meu ciclo está irregular, eu quero pílula para melhorar a espinha e para a regularidade. Não, tem outras coisas. Os 2 primeiros anos depois da menstruação são irregulares, gente. Então, não precisa menstruar e achar que vai ser um reloginho naquele primeiro ano, porque não vai ser. Vai ser irregular. Baixa o aplicativo do celular, anota a sua menstruação, faz um controle. Isso serve para todo mundo, né? Para todo mundo.
mundo. Para todas as idades, todas as fases da vida. Porque às vezes gera uma ansiedade, né? Então ela fala assim, eu nunca sei o dia que eu vou ficar menstruada, isso atrapalha. Mas tem tanta forma de se precaver, então, eu tô indo pra praia. Não posso ficar menstruada porque eu vou pra praia. Dá para usar um absorvente interno, mesmo em pacientes que ainda não tiveram relação. Tá. Ela vai se proteger, né? Então, acho que tem outras coisas para serem feitas. E não precisa sair suspendendo, como você falou. Exato. Na tela, mais um mito ou verdade? Olha lá. Mito ou verdade? Qualquer mulher pode suspender. Então, essa daí, na verdade, a gente já respondeu. Vamos colocar a próxima, Má? Sim. Aí. Mito ou verdade? O único método para suspender a menstruação é o uso de pílulas anticoncepcionais. É mito. É mito. É mito. Dá para suspender, então, de outras formas? Você citou. Dá sim. O DIU. O DIU, que é uma ótima forma, não mexe com os hormônios, então acho uma indicação super interessante. Hoje o governo americano, nos Estados Unidos, eles estão até estimulando adolescentes a colocarem. Porque qual o problema em relação à pílula anticoncepcional? Trombose, aumento do risco de trombose, esquecimento, que elas esquecem bastante, então o adolescente tem essa questão, né? Então, uma vez que você coloca o DIU, você fica tranquila. E o DIU pode ser retirado quando a mulher quiser? Quando ela quiser, sem problema algum. E aí, uma outra forma de interromper também são os implantes, né, Carol? Que embora não sejam aprovados pelas agências nacionais de saúde, a gente sabe que eles funcionam muito bem. Não o caso do implante, não, que é um implante que a gente coloca no braço, dura 3 anos, normalmente não consegue suspender completamente a menstruação, mas existem os outros tipos de implante, que são implantes que normalmente são colocados na região da nádega, né, que podem também bloquear a menstruação. Olha que interessante. Sim. Então não é só com pílula que bloqueia a menstruação. Exato. Mais uma, dá tempo, né, Má? Mito ou verdade? A suspensão da menstruação vem sendo usada como opção de tratamento para alguns distúrbios relacionados ao ciclo menstrual. Então, assim, encarando agora como mito ou verdade, respondendo a pergunta, quais são os casos que a gente precisa suspender a menstruação? Sim, isso é verdade, Carol, porque assim, a gente sabe que endometriose é uma doença muito triste, muito difícil de ser cuidada, mas que tem tratamento sim. Cada vez que essa mulher tem a menstruação, é como se ela menstruasse por dentro da barriga nesses focos de endometriose. Isso causa muita dor. Então, essa mulher certamente vai se beneficiar. E tem outros casos também de benefício de suspensão de menstruação. Então, por exemplo, atletas que não podem perder ferro. Aliás, isso é um assunto importante. Nossa, importantíssimo. Né? A gente sabe que, assim, todo mundo não pode perder ferro demais, mas no caso das atletas que têm uma perda maior de ferro, às vezes o uso do DIU, por exemplo, para bloquear a menstruação e para evitar filhos também, uma gestação indesejada, é uma ótima escolha. Olha, porque elas não podem diminuir tanto, porque aquilo também é utilizado como recurso profissional, né? E ainda falando sobre as atletas, um assunto interessante sobre menstruação e atividade física é que as atletas de ponta, por exemplo, as bailarinas, a gente sabe que mais de 65% delas não menstruam. Mas aí já é um problema. Ela fala, então suspendeu a menstruação espontaneamente. Isso não é bom, principalmente porque elas têm muito pouca gordura corporal, vivem num extremo de treino, e aí acontece que não consegue produzir os hormônios sexuais e menstruar regularmente. E aí isso é a amenorreia. Não é bom, é a amenorreia, perfeito. Então, se parar de menstruar espontaneamente, investigue. Exato, não é saudável. Pode não ser saudável. Exato. Doutora Mariana, sempre maravilhoso bater papo com você. Vamos retomar nossos assuntos de modulação hormonal, que eu sei que as meninas sempre perguntam. E precisamos falar sobre isso. Para muitas mulheres, de repente, até numa fase que a gente nem espera, talvez a gente tenha que fazer, mas de uma maneira segura. Então, já te convido a voltar para a gente falar mais de modulação hormonal. Agradeço mais uma vez, doutora Mariana Ala, que é ginecologista. Você pode encontrá-la nas redes sociais. E só para vocês saberem escrever direitinho, Mariana, o Ala é H-A-L-L-A. Você já encontra todo o trabalho dela aí e tá sempre no nosso Você Bonita. Muito obrigada, querida. Prazer tê-la aqui. Prazer. Lindíssima. Imagina. E a gente adora recebê-la. Muito obrigada. Um beijo. Aliás, fique com o Dia do Beijo. Tem mais foto, Má, pra gente encerrar o programa? Vamos encerrar o programa, né? Com esse momento romântico. Hoje é o Dia do Beijo. Beije muito. Agradeça com beijos quem você ama. Com certeza o dia vai ficar muito mais gostoso. Vai, com certeza. Falou, né? Isso Beijar mesmo. é muito bom, mas meninas, isso já é assunto para outra pauta. É verdade. Viva os Sai beijando também não, né?
Um beijo pra vocês. Um beijo. Tá aí. Até amanhã, gente. Obrigada pelo carinho. Settle down with me, and I'll be your safety. You'll be my lady. Paula Vilhena ajuda